como é viver a fé na prática, a fé na palavra de Deus no seu dia a dia. E isso me permitiu fazer aqui esse vídeo falando um pouco sobre algo da minha rotina do dia a dia. Hoje, terça-feira, é dia de uma ação social que a gente faz na nossa igreja, em que, na oportunidade, a gente leva o alimento físico para os moradores de rua, mas também, principalmente, o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Na fé, na certeza de que, nem que seja uma alma, vai estar ouvindo aquela palavra e praticando-a na sua vida, para que haja manifestação do poder de Deus na vida dessa pessoa e ela possa ser verdadeiramente uma testemunha de que Jesus está vivo e veio para nos libertar de todas as amarras do pecado. Então, nessa fé, vamos todas as terças, levar esse alimento e hoje, no caso, choveu muito. Estamos no inverno, claro, e temos visto chuvas, E antes de sairmos para evangelizar, choveu muito, Aquele tipo de chuva que realmente parece um dilúvio, Então, logo me veio um pensamento, será que vai ter ainda, mesmo com essa chuva, Será que realmente vamos conseguir levar esse alimento hoje e dar para esses moradores de rua numa chuva dessa? Então eu fui perguntar ao coordenador do grupo de evangelização se iria ter, por conta da chuva. Então ele disse, vai sim, com um ponto de exclamação assim, bem firme. Então eu disse, amém, glória a Deus. Então, quando foi chegando no horário, em que havíamos marcado, a chuva foi parando. E a gente pôde estar lá levando esse alimento físico e espiritual. Então, quando eu pude chegar lá, uma das obreiras falou que viu aquela chuva toda, outra pessoa que estava com ela disse que você vai mesmo se molhar todinha nessa chuva? Então ela disse que determinou, não vai chover, Deus vai parar essa chuva só para a gente fazer esse trabalho. Então, ela e o coordenador também estavam convictos, de que aquela chuva iria parar, porque Deus ia fazer parar, porque o trabalho iria acontecer naquele horário. Então, Deus iria parar a chuva para que a gente pudesse estar ali fazendo esse trabalho espiritual. E assim foi, Então, a gente ficou conversando ali sobre isso, sobre esse poder da oração, Da fé e da oração, de quando a gente determina algo, a gente crê em algo e a gente fala em oração, em espírito de oração, e a gente tá ali crendo que Deus vai fazer. E de fato, eu perguntei aquilo, mas sempre veio aquele pensamentozinho, não vai chover na hora. Não vai chover na hora, porque Deus vai fazer essa chuva parar na hora que a gente tiver que ir fazer esse trabalho. Porque é dele, é para a obra dele, é para a glória dele. São pelas almas. Então, ele, como sendo o dono dessa obra, o Senhor dos senhores, que pode fazer tudo, então ele vai fazer parar essa chuva, e assim foi. E tem sido assim
todas as vezes. Não teve uma vez até agora que a chuva parou o trabalho. Já aconteceu de chover muito pertinho da hora da gente ir. Chuva de dilúvio mesmo, mas quando foi o momento da gente estar lá, chegar lá, levar a comida, a chuva passa. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui, né? Que no caso é toda a palavra desse vídeo é sobre a fé na prática, né? A fé quando apoiada na oração, na atitude, né? Que a gente tem, atitudes que a gente tem. E o outro testemunho, né, que eu pude coletar do meu dia a dia com Deus, que eu creio que vai abençoar a sua vida também, é também com relação a esse trabalho, né, que temos feito pela misericórdia do Senhor, é sobre a oração também de madrugada, né, que é algo para mim particularmente um tanto difícil, porque eu gosto de dormir, quem é que não gosta, né? E geralmente para mim há uma dificuldadezinha de acordar de madrugada e sobretudo levantar, né? Porque muitas vezes eu peço ao Senhor, meu Deus, me acorda de madrugada, mas me levanta também, porque muitas vezes ele me acordou, eu olhei para o relógio, olhei para o alarme, desliguei o alarme e voltei a dormir. E 1 hora depois eu acordei frustrada comigo mesma por ter deixado passar 1 hora de oração, né? Ter decepcionado o Senhor, ter, né, pedido uma coisa ao Senhor e no fim ter vacilado com o Senhor, né? Por não ter levantado, não ter tido força, coragem para levantar. Então, nas minhas orações agora eu incluo, meu Deus, me acorde e me levanta, né? Para que eu não venha vacilar. Então, nenhuma dessas madrugadas, né? Eu consegui levantar, o Senhor me levantou para orar. Eu fiz a oração, né? E em seguida da oração, eu resolvi me sentar na minha mesa, né? No escritório, para tentar meditar, porque geralmente eu nunca consigo fazer isso muito bem. Eu começo a meditar e eu acabo dormindo em cima da Bíblia, né? O sono vai chegando, é aquela coisa. Mas nessa madrugada, eu fiquei um pouco acordada, né? E eu olhei para frente assim, porque na minha mesa tem várias coisas que eu coloco, né? O azeite da unção, tem uma menorazinha aqui que eu ganhei de uma irmã que foi para Israel recentemente. Tem o azeite da unção, tem um negocinho de vidro aqui, tem meus livros e agendas e tem esse propósito aqui que o Senhor me despertou para fazer com o azeite da unção que eu mesma pela fé consagrei, né? E coloquei o nome de algumas pessoas que eu acho que eu vi como realmente necessitadas, né? De uma intervenção espiritual mais focada, né? Então é um propósito que eu faço a oração com o caderninho de oração, né? Que eu tenho um caderninho específico só com o nome das pessoas que a gente encontra nas evangelizações, principalmente no dia a dia, etc. E eu coloco o nome delas nesse caderninho, inclusive se você quiser, tem algum pedido de oração e quiser colocar o nome aqui, eu vou estar pegando o nome, né, e colocando nesse caderninho.
né? Um caderninho simples, mas que tem vários, ó, tem vários nomes de pessoas que um dia Deus já me permitiu encontrar no caminho, né? No dia a dia, etc. E esse do azeite tem nomes, ó, como vocês podem ver. E eu faço esse propósito pela fé na palavra de Deus, que fala sobre o azeite da unção, né? Tem vários versículos que falam sobre o azeite. Um deles é Tiago 5, capítulo 5. Eu não lembro bem o versículo, mas você pode colocar no Google versículos sobre azeite da unção, você vai achar vários. Então, a gente faz esse propósito com azeite, ungindo a cabeça, ungindo o coração, etc. Pela fé. E tudo pela fé, Deus, ele ouve e ele honra, né? Porque está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, eu faço esse propósito pessoal. E voltando ao momento, né, em que eu estava aqui de madrugada, olhando para minha mesa aqui, eu bati o olho nesse azeite e estava exatamente voltado para o nome Rodrigo, né? Tá aqui, ó. Não sei se dá para ver, mas é o nome de Rodrigo. Rodrigo, ele é um jovem que o Senhor me permitiu falar com ele, conhecer, lá num bairro aqui perto. E infelizmente ele é dependente químico, né? E eu pude, assim, pela fé, conversar com ele e tal. Ele sempre esteve muito daquele jeito debilitado, né? Ele é bem magrinho e tal. E ele precisa muito, né, de uma intervenção divina. Todos precisam, claro. Mas Deus tem me permitido orar por esse jovem. É um jovem, né? Tem se enveredado por esses caminhos, assim, né? De vício e tudo mais. Cheirando cola, etc. Então, ele apareceu 2 vezes lá nesse trabalho, que é no centro da cidade. E eu pude falar com ele também. Eu sempre chamo o nome dele e ele atende, né? Eu não sei se ele lembra muito bem de mim, mas não importa. Toda vez a gente chama ele pra ouvir a palavra e tal, ele sempre tá meio esquisitão daquele jeito. Das 2 últimas vezes ele só veio pra comida, ele não ficou pra oração, nem pra ouvir a palavra. Então, quando eu olhei para esse nome de madrugada, eu comecei a orar. Eu nem pensei direito, eu já intercedi pela vida dele, só de olhar para o nome dele ali, eu já comecei a interceder, a orar para que ele pudesse estar nesse dia do trabalho lá e que ele pudesse estar sóbrio, que ele pudesse estar mais acordado, que ele pudesse estar ali e ouvisse a palavra que seria dada. Enfim, Deus sabe as palavras que eu usei naquele momento de oração. E eu determinei ali, só de olhar para o nome dele, naquele azeite, eu orei ali naquele momento e voltei para fazer minhas coisas. Foi uma coisa assim bem natural, bem direta, né? Então eu determinei que ele estivesse lá, que ele ouvisse a palavra, que ele participasse da oração e não apenas fosse para comer, e que ele pudesse estar mais sóbrio,
Então, beleza. Eu não lembro quando foi exatamente esse dia em que eu orei isso. Talvez tenha sido no domingo. O dia do trabalho é na terça-feira. Então, no caso, hoje, né? E hoje eu pude ver o resultado da oração. Eu pude ver Rodrigo lá. Quando eu vi ele, eu logo lembrei: eita, a oração que foi feita. Graças a Deus, Deus trouxe ele. Então eu comecei a ficar falando ali para os moradores de rua que estavam ali: Jesus trouxe ele, Jesus trouxe ele. Glória a Deus, aleluia. Jesus trouxe ele. E de fato, Jesus levou ele até lá. Você imagina um ser humano numa situação dessa, sem noção de nada, que anda por aí como um zumbi. É como um zumbi. E a gente sabe que é pela ação demoníaca, né? Fica vagando como, sabe, pessoas sem rumo. E você olha assim a maneira, né, de agir e tudo mais, como eu tava olhando hoje, e eu logo lembrei daqueles exemplos que a gente vê na Bíblia, né, que do tempo de Jesus, como agiam as pessoas que estavam endemoniadas, né? Então eu logo fico lembrando dessas passagens quando eu vejo, porque de fato é uma batalha espiritual, gente. Ó. Você vê, mesmo que você não veja com seus olhos físicos os demônios, você sabe que eles estão ali, tentando distrair aquelas pessoas. É tanto que Rodrigo, ele começou ali a oração e tal, ele fez a primeira oração, mas depois ele saiu andando e sem saber para onde ia, meio esquisitão assim, saiu andando e eu acompanhando ele assim no olhar, né, e intercedendo, orando e tal, para que ele voltasse para o local onde a gente estava. Então eu vi ele mexendo nas coisas que não tinha nada a ver ele estar ali e tal. Eu comecei a interceder, comecei a orar para Deus amarrar aqueles demônios que estavam tentando distanciar ele de ouvir a palavra, porque eles fazem isso, eles tentam a todo custo distrair a pessoa, né? Então eu comecei a orar e ele voltou. Ele voltou para a oração e ele ainda participou da última oração, para depois pegar a comida, né? Mas pelo menos, graças a Deus, ele pôde estar ali, né? Coisa que ele não estava fazendo antes. Ele ia, mas ele só ia por conta da comida. Então, eu pude ver o poder de Deus, a ação de Deus ali, através de uma oração. Claro que não deve ser só a minha oração, né? Mas eu logo lembrei, poxa, aquele dia que eu orei por ele, especificamente, diretamente, para que ele estivesse ali daquele jeito que ele estava, mais sóbrio e tal, ele até estava mais bem vestido. Então Deus levou ele. E Deus levou também outro, que eu também havia orado, né, recentemente, que quando eu vi ele eu dei um pulo, glória a Deus, você veio, porque toda vez ele ficava fazendo outras coisas, sabe? Ele via a gente, mas em vez de ele ir para perto, ele não queria pegar nem a comida, ele não ia pegar nem comida nem nada, ele ficava só fazendo as coisas dele lá da reciclagem e não ia, e não ia. Então eu orei para que ele fosse também, para que ele pudesse estar ali perto, nem que seja ouvindo um pouco a palavra, pudesse estar por perto, sabe? Então hoje eu pude ver ele também. Então, gente, o que eu quero mostrar que o Espírito Santo quer mostrar com tudo isso, né?
é o poder da oração, é o poder da fé na prática, no dia a dia, nas atitudes simples, de que você vê uma coisa e você para o que você está fazendo e começa a orar. Quando você determina algo e quando você tem a certeza de que Deus vai fazer, porque Ele tem o poder para fazer. E quando se trata de almas, aí, meu filho, aí é grande o que Ele faz, porque são as almas. Então, a fé na prática, gente, não é só uma questão de saber da Bíblia. Não é só a questão de saber da palavra de Deus, recitar versículos, ter o conhecimento. Porque, para falar a verdade, nesses momentos de evangelização, é o que é o que a gente mais vê, é gente que sabe da palavra de Deus e prega melhor do que a gente, às vezes. E tá ali na situação de rua, se drogando, mas diz: eu creio em Jesus, eu sei da palavra de Deus, eu sei de tal versículo em tal lugar, mas olha a vida que tá tendo. E a vida que deveria mostrar na prática essa palavra tão poderosa que é a palavra de Deus. Então, muitos estão assim. Dizem saber da palavra, conhecer e conhecem a palavra, mas eles conhecem a letra apenas e não o espírito da palavra, que é o Espírito Santo. Então, a maioria conhece, porque um dia já esteve numa igreja, porque um dia ouviu aquela palavra, mas a fé não foi misturada com essa palavra, como a própria palavra de Deus diz. Não houve a fé para ser misturada com essa palavra e trazer o resultado. Então, o resultado está sendo o quê? Uma vida na rua de escravidão, vivendo uma injustiça. Porque viver desse jeito é viver injustamente. Deus não quer nada disso para ninguém. Então, muitos falam: Deus está comigo, não, eu sou de Deus, e etc, e etc. Mas estão ali. Estão ali vivendo algo que mostra não Deus, mas sim o diabo. A miséria, os vícios, as prostituições, etc. Então, o que muda a nossa vida é a gente viver essa fé na prática. A nossa vida, ela só mostra se Jesus está nela se a gente praticar aquilo que a gente ouve. E é o que está escrito também, né? Aquele que ouve e não pratica, Jesus assemelha a ele como aquele que contempla a sua face no espelho, mas quando ele sai dali, logo se esquece daquilo que ouviu. Não adiantou de nada. Então, outro versículo é a questão de edificar uma casa sobre a rocha, em que as tempestades vêm, os ventos vêm, mas aquela casa permanece de pé. Só que outra que é edificada na areia, as tempestades vêm, os ventos vêm, e aquela casa se desmorona. Por quê? Porque foi edificada na areia. A areia significa
você ouvir a palavra, mas não praticá-la. A rocha significa Jesus. E a nossa casa é erguida sobre a rocha, para que ela permaneça de pé. Então, eu despertei para fazer esse vídeo porque eu queria trazer para vocês o poder da oração e da prática da fé, né? É interessante porque a questão da ação social em meio à chuva. Se o coordenador do grupo simplesmente dissesse, mas está chovendo, talvez realmente não parasse de chover. Então, a gente percebe a questão de se colocar o pé e Deus colocar o chão. E quantas vezes a gente faz isso no nosso dia a dia? Quantas vezes a gente manifesta a fé sem ver nada? Ou até mesmo vendo tudo ao contrário do que a gente espera. Então, você começa a pensar, né, em inúmeras situações em que você pode usar a sua fé na prática, em vez de apenas na boca. Usar a fé é a gente agir. Então, a gente muitas vezes não aceitar aquela situação e seguir em frente. Quer dizer, as duas pessoas que determinaram que dentro delas havia aquela certeza de que Deus iria parar a chuva, elas não aceitaram nem a chuva. Elas determinaram. Dentro delas já estava certo, não vai parar de chover, não se preocupa não. E eu pensei nisso, mas eu ainda fui perguntar qual seria a minha. Não perguntar nada, porque Deus ele vai parar a chuva. Então, a gente às vezes vacila na fé. Assim como Pedro, né? Que estava caminhando para seguir Jesus no mar revolto, andando sobre as águas, e ele titubeou, duvidou, então começou a afundar. E Jesus depois disse, homem de pequena fé, por que duvidais? Por que duvidais? Fé na prática é diferente de só a gente falar. Que lembremos disso. E para fechar esse vídeo, né? Essa palavra aqui que o Senhor tem me dado esses últimos dias, falando sobre a justiça. Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, e se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Jó capítulo 8, do versículo 3 ao 7. O que isso quer dizer?
se tu de madrugada buscares a Deus. A oração foi feita de madrugada. A oração feita de madrugada tem um certo peso a mais, pois é feita no sacrifício. E ao Todo-Poderoso, Ele é poderoso para fazer realmente tudo. Pedires misericórdia, você pedir oração, você falar, você clamar, você tá ali, ó, já no sacrifício e na oração. Se fores puro e reto. O que quer dizer puro e reto? Você buscar o que é justo, né? Pureza e retidão. Se fores puro e reto. Você, um exemplo, clamar por alguém, você orar por alguém com todo o seu coração, com toda a sua sinceridade, lembrando daquela pessoa, lembrando da situação em que ela tá e o quão ela precisa de Jesus, assim como você também precisa. Certamente logo despertará por ti, logo, depressa, rápido. A oração foi feita, se eu não me engano, foi num domingo e olha só, na terça-feira, a resposta. E restaurará a morada da tua justiça. A justiça vai ser feita, porque você clamou ao Deus da justiça, ao Deus que é a própria justiça. Você clamou por justiça para o Deus da justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém, o teu último estado crescerá em extremo. O teu último estado, o último. Não é o segundo estado, não é o terceiro estado, não é o quarto, não é o quinto, não. É o último. Por quê? Porque quando Deus, Ele faz uma obra, quando Ele derrama do Espírito Santo dele sobre alguém, é o último estado daquela pessoa. Porque não tem mais, não tem algo maior do que aquilo para acontecer. O máximo já aconteceu, que é o que? Receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando o Espírito Santo desce, o tudo de Deus já desceu. Então, é o último estado seu. É a glória da última casa e não da segunda casa. Porque se houver segunda casa, então pode haver terceira casa, quarta casa, quinta casa. Esse versículo está lá em Ageu, se eu não me engano, capítulo 2. A glória da última casa significa que você não vai ter mais outros estados melhores, porque você já alcançou o melhor de todos. Então, não é a glória da segunda casa. Porque se fosse assim, você ainda teria que passar pela terceira casa, pela quarta casa, pela quinta casa. E não. Quando recebemos o Espírito Santo, recebemos o próprio Deus dentro de nós. Tem algo melhor que isso? Tem algo maior que isso? Não. Então, é a glória da última casa, é o último estado. E ele crescerá em extremo, a ponto de você ver Deus todos os dias na sua vida. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha abençoado a sua vida. E eu creio que sim,
e que você possa, eu e você possamos colher bons frutos de uma fé na prática todos os dias. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.